querido Dom Hugo, bispo emérito de Almenara, que caminha conosco neste tempo da sua história, queridos irmãos sacerdotes presentes aqui conosco na catedral, alguns também que nos acompanham a partir de casa, prezados seminaristas, diáconos, leigos e leigas que estão a serviço desta liturgia. Querido povo de Deus, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e enviou-me para curar as feridas da alma. Vós sois os sacerdotes do Senhor, chamados ministros de nosso Deus. Eu os recompensarei por suas obras segundo a verdade. Este pedaço da nossa história coletiva precisa de cuidados, de vacinas, de governantes sérios, mas também precisa de ungidos de Deus para curar as feridas da alma. Eis o que somos e o que podemos. A pandemia gera medos, adoecimentos, desequilíbrios, solidão, mortes, lágrimas, desolação. Mas, com ou sem cuidados, com ou sem vacinas, com ou sem gestores competentes, nossa missão passa por outro viés e também traz bálsamo e consolação. Obrigado, estimados irmãos sacerdotes e diáconos, porque em nenhum dia desta maldita pandemia a Eucaristia deixou de ser celebrada. Ou poucos comeram dela, mas o pacto da nova e eterna aliança foi celebrado dia após dia. Não nos esquecemos de fazer memória de Jesus, nem ele deixou de estar sobre nossos altares e diante de nossos olhos. Para que preparas os dentes e o ventre? Crê e já comeste, ensina Agostinho. A pandemia nos levou ao essencial, ou seja, a exclusividade da celebração do mistério pascal. Somos servos e ministros deste mistério. Deixamos de fazer muitas coisas, mas não deixamos de fazer memória da primeira e definitiva Páscoa, que nos tem alimentado a esperança de ver e celebrar a Páscoa que nos tire desta pandemia. O Senhor nos libertou antes e nos libertará agora. Nossa unção nos torna portadores deste alegre anúncio, desta boa nova. Sacerdotes do Senhor e ministros de Deus, temos enfrentado nossos medos e ido, depois de um recuo inicial, ido às pessoas, aos hospitais, aos velórios, às casas, aos templos. Tomamos nossa veste, nossa estola, nossos ritos, nossos óleos e estamos junto dos nossos. Sentimos que a unção tem exorcizado nosso medo, tem nos levado ao risco, tem nos conduzido à cura das almas feridas. Fazemos isso não porque somos negacionistas ou blindados, mas porque tomamos consciência de nossa unção. Também temos o que dar. Não temos vacinas, nem medicamentos, nem prescrições sanitárias, mas temos mãos que abençoam, orações que põem graça, presença que leva a Jesus, sacramento que cura o corpo e a alma. Não guardamos isso para nós,
ou só para o tempo bom. Este tempo suplica isso de nós. Nós temos, nós damos. Por isso, seremos recompensados. Eu lhes peço que continuemos a oferecer e não deixemos jamais de fazê-lo, o que só nós temos, só nós podemos dar, só nossa unção possui. A força de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a cura das feridas da alma. Somos administradores destes bens espirituais. Se eles faltarem, não será por culpa das leis, dos governos ou das pandemias, mas será culpa nossa, negligência nossa. Eu os convido, irmãos, pela unção que recebemos no peito, na testa, nas mãos, na cabeça, a oferecer a este tempo o que só os sacerdotes podemos oferecer. De nós, nossa gente espera tão somente que não lhes deixemos faltar o essencial da espiritualidade. Palavra boa, sacramento eficaz, oração que abençoa. Sejamos sacerdotes do Senhor e ministros de Deus. Somos tão somente isso, nada mais que isso, nada menos que isso. Obrigado pelas ousadias, pelas criatividades, pelos enfrentamentos, pela presença nas horas dolorosas, pelas eucaristias celebradas, muitas no silêncio de quem só tem Deus como testemunha. Nossa unção gera vida, gera fé, gera cura. Creiamos nisso. Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. O querigma da fé, do qual sempre devemos partir, sempre, mesmo já tendo avançado em qualquer percurso do caminho. O querigma nos põe diante do mistério da vida, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus e nosso também. O anúncio de Deus que fazemos nesta hora não subtrai as amarguras e a dureza da morte, mas a fé alarga o horizonte e nos mergulha no para-além dos limites do visível. Pregamos a morte e o que vem após ela. A morte nós a admitimos. No que vem depois dela, vamos aos poucos tomando posse pela via da fé. Nossa unção tem o poder de educar a fé para possuir a ressurreição. Venha pelos meios que vier, a morte precisa de resposta e de remédio. A pandemia pôs em evidência a morte precoce para muitos. Nossa fé, proclamada e ensinada, torna-se real e eficaz consolação. Sabemos de onde vimos e de quem saímos. Ele é o Alfa, Ele é o que é e o que nos fez ser. Tudo foi feito por Ele, mas é também o Ômega, o que vem, aquele que encontraremos em algum momento, ou pela nossa morte corporal, ou pela sua vinda gloriosa, desejada e bendita. Tudo foi feito para Ele. Vamos para Ele e nos encontraremos nele, nos conheceremos nele, viveremos nele, a vida sem lágrimas, sem dor e sem morte. Nossa unção nos capacita a pregar isso, de modo que os corações entendam, mesmo que imersos na dor e no pranto. Obrigado, irmãos,
sacerdotes, pelas muitas consolações que suas presenças causaram às famílias que ao redor de vocês, com rito breve ou mergulhados todos no silêncio, sepultaram seus queridos, cheios ainda de sonhos e esperanças neste mundo. Creio que isso nunca será esquecido por elas. Não seremos avaliados propriamente pelo quilate das palavras justas e piedosas que pronunciamos naquela hora sem palavras, mas avaliados pela ousadia de estar ali, no tempo da visita da morte, para não deixar sozinhos na pior hora os que amamos, por não fugir do momento em que a presença e o silêncio fazem toda a diferença. Obrigado, porque ao redor da morte estavam muitos de vocês, e posso dizer também eu, algumas vezes, como sacramentos e garantes da vida eterna. O Todo-Poderoso que vem é aquele a quem servimos e para quem apontamos, e que tem a chave da morte e do Hades. Ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta Escritura. Jesus toma para si a unção profética e reveste-se do poder dela. Os olhos fitos nele expressam uma sede de Deus, da sua palavra bendita, da qual Jesus era portador e ícone. Irmãos sacerdotes e diáconos, também os seminaristas que se põem no caminho do discernimento e que serão chamados ao ministério ordenado. Nós continuamos o que Jesus começou a dizer. Começou e não parou mais. Falou lá e continua falando cá através de nós. O hoje de lá e de cá põe os ouvintes diante dele. Não deixemos de falar com ele e no lugar dele, de continuar falando o que ele continua dizendo para o hoje. Para isso, é preciso antes fazer-nos discípulos, sempre aprendizes. Discípulos que temos os olhos fixos nele, para aprender e continuar dizendo o que ele começou a dizer e dirá até que volte através de nós. Precisamos ser discípulos antes de ser sacerdotes. E sacerdotes e ministros, porque discípulos. O sacerdócio não pode ofuscar, diminuir ou eliminar nosso ser discípulos. Estamos aqui hoje para renovar nossa disposição de ser discípulos e, por isso, nossa vontade de continuar sendo sacerdotes. Termino com palavras de gratidão incontida. Obrigado a cada um, a todos. Obrigado pelo testemunho que demos até aqui de comunhão, neste tempo que nos incita à divisão. Obrigado pela disposição missionária em nossa vida e em nosso território diocesano. Obrigado aos irmãos que fecham ciclos em umas paróquias e abrem-nos em outras, pelas transferências que anunciamos hoje. Obrigado pelos que souberam cuidar dos outros e também de si, buscando e pedindo ajuda para si mesmos, no meio de uma pandemia que nos adoeceu. Permitamo-nos enxergar e cuidar das nossas próprias feridas. Também nós as temos. Obrigado por estarem vivendo nossa diocesaneidade
numa comunhão que não é pobre, mas pode crescer ainda entre mim e vocês e entre vocês. Para os tempos futuros, vamos precisar aprender a conviver e a trabalhar cada vez mais em equipe. A vida comunitária deu vantagens aos religiosos nesta pandemia e mostrou ser um remédio e um oásis no meio do caos e da solidão. Os tempos que virão, creio, nos conduzirão a mínimas comunidades sacerdotais, que poderão ser, noutros tempos, refúgios de vida fraterna, quando perdermos, como agora, a vitalidade e a cotidianidade das relações com o nosso povo. Bendito seja Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote, pelo chamado que Ele nos fez e pelo sim que cada um pronuncia agora de novo, com temor e tremor, mas com sincera humildade e evangélica ousadia. Pedimos neste dia de oração pela nossa santificação. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso, na carne, no espírito, na santidade. Jesus, convertei-nos e santificai-nos. Amém.